Ancelotti Pardal foi só pelo marketing? É isso que vamos ver. Foi comentários que eu vi, né, depois da convocação. Antes de ver os nomes em si, foi uma convocação bem, como eu posso dizer, 880. E vindo de uma reflexão até fora do futebol, eu acho que a convocação revela muito do jeito que a gente está com em relação à política. Infelizmente, todo ano de Copa é ano de eleição, né? E isso para mim demonstra um pouco como o brasileiro vem sendo 880, sabe? Se antes eu podia discordar de alguns pontos e tal, hoje qualquer ponto que você meio que discorda vira um grande debate ideológico, sabe? É um negócio que eu só quis comparar um pouco porque tem eleição depois da Copa, né? E só a convocação já mostra como tá a situação. Antes de entrar no lado futebolístico, a nível de comparação disso, o Neymar todo mundo viu, foi pra Copa e tudo mais. Só que eu vi gente falando que o Neymar não ia pra Copa porque ele é de direita não, ele é bolsonarista, melhor dizendo, tem diferença. E eu vi gente comemorando, falando que esquerdista não tem vez, né, coisa assim, tipo, muito desconexo. Tinha argumentos para não levar o Neymar dentro do próprio futebol. E esse negócio de esquerda e direita, para mim é uma besteira, porque na Copa de 22 você vê até algo engraçado, que o Daniel Alves, que era de direita, usava o número 13, e o Everton Ribeiro, que era de esquerda, usava 22, né? Então, sabe? Inclusive tem muito jogador aqui que pode ser de esquerda ou direita aqui, e meio foda-se, sabe? Minha opinião é essa, meio foda-se. Acho que só teve uma vez, acho que na França, antes de 98, que nem é questão de política, mas um técnico não levou o cara por conta de signo. Mas, cara, fora isso, você pensa, igual não ia levar o Neymar por conta de política, por conta disso e tal. Besteira. Existem argumentos futebolísticos para isso. Se você acha que a perseguição do Neymar por si só é só por conta de política, reveja seus conceitos, tá? Reveja seus conceitos. Se você acha que tudo é perseguição na direita, reveja seus conceitos. Porque se fosse assim, deputado de direita nem era para existir, né? Porque qual é o sentido de você atacar, sei lá, o Neymar, que caga e anda pra política, e sei lá, deixar o Nicolas sendo deputado e falando tanta coisa. Agora falando de futebol, era só um ponto que eu queria pôr, porque hoje em dia tudo é política. Vamos falar da lista do Ancelotti. Para o vídeo não ficar extremamente longo, eu vou esperar, antes do amistoso contra o Panamá, eu vou fazer a minha seleção. Porque eu vou meio que passar a ideia que eu quero fazer e eu tenho que desenhar, eu tenho que realmente desenhar, porque explicando assim, sem imagens, é extremamente difícil. E eu não tenho editor, então é complicado. Mas, se você está meio que curioso, aqui a minha seleção, a seleção que eu vou comentar. Um pequeno spoiler, se então você quiser ver quem são os nomes, é só pausar o vídeo, sabe? Mas eu vou fazer o vídeo, vou desenhar como vai ficar a minha formação e tudo. E tá vindo algo legal que eu vou tentar fazer, que é a simulação da Copa usando o próprio GE. Eu brinquei um pouquinho com algumas coisas, pus muito no aleatório. Pus 3 vezes no aleatório e deu Suíça, Cabo Verde e... qual que era a outra? Eu acho que o Congo. Eu lembro que foi a seleção africana que ganhou. E nas 3 vezes o Brasil caiu para a Suécia. Eu espero que não seja um sinal, tá? Porque a seleção da Suécia, tirando o Gyökeres, e até o Gyökeres não é lá grandes coisas, é bem ruim, tá? Mas a seleção em si. Goleiros veio com Alisson, Ederson e o Everton. Alisson eu acho incontestável, mesmo lesionado e tudo. Se não me engano, ele vai voltar de lesão, acho que ou na próxima semana ou bem perto do jogo do Panamá. E cara, eu sei que tem, o Alisson não faz milagre, o Alisson não joga bem nem nada. Tirando a parte do milagre e pegar pênalti, realmente o Alisson ele não tem tipo milagre pênalti, mas é um goleiro bem constante, sabe?
Se eu não me falhar a memória, o jogo que ele mais tomou gol foi contra a Bélgica, foi 2. O jogo, sim, esse é o maior número de gols que ele já sofreu em uma única partida pela seleção, 2. Aí você pega dos outros 2 nomes que poderiam estar aqui, eles já tomaram 4. E um para a Argentina em um jogo horroroso. E incrivelmente eu vou comentar dele, mas eu vi gente defendendo ele ir para a Copa. Eu fiquei surpreso, tá? Muito surpreso com isso. Mas Alisson acho que é incontestável, não tem muito o que argumentar para ele ficar de fora. Talvez a única coisa seria questão de lesão, mas eu acho que um goleiro a nível dele a gente ainda não tem. Estamos se preparando, estamos ainda podendo ter alguém para chegar, mas hoje acho que não tem ninguém no nível dele. Ederson. Cara, o Ederson eu não convocaria, não tem no meu. Tanto que quando eu mostrei aqui a lista, não sei se você viu, tem tipo um meio termo, porque eu não convocaria, mas eu entendo a convocação. Eu até cheguei a comentar em posts mesmo, conversando com as pessoas na internet, que o Ederson, a sua convocação não é tão absurda, mesmo que ele viva um momento ruim, que para quem não sabe, ele está tendo a sua família ameaçada pela torcida do Fenerbahçe, porque além de falhas constantes que ele vinha tendo, no clássico do Galatasaray, ele foi expulso por reclamação. Ele tinha um amarelo, que tem enrolado, depois reclamou com o árbitro na falta, foi expulso. E juntando com as falhas que ele vem tendo, ele não vem jogando bem na Turquia, a sua família está sendo ameaçada pela torcida do Fenerbahçe e o próprio Fenerbahçe está buscando a rescisão de contrato dele. E é complicado porque ele não quer abrir mão do que ele vai ganhar, acho que até 2028, se eu não me engano. O que complica a negociação dele. E assim, o Ederson, para mim, desde 2024, ele vem em baixa, sabe? Mas levar ele, eu acho que ainda dá para defender no quesito de ele está começando a entrar muito em baixa, sabe? Ele ainda não é horroroso, mas esse é de um goleiro nota 4, talvez nota 2, 3,5. Entre nota 2 e nota 3, né, se você forçar um pouquinho. Porque, assim, a situação do Edson vem piorando ao longo do tempo, tanto que ele saiu do City para não ser reserva, sabe? E até a Copa de 22 eu defendia o Ederson como titular, porque o Alisson ele te entregava mais estabilidade no gol do que o Ederson, mas eu não via tanta diferença nisso. Mas o Ederson ele entregava muito lançamento longo, sabe? Muito passe. É um goleiro que eu via Ederson e Alisson uma versão do Neuer separado, sabe? O Neuer ele te entrega milagre e te entrega passe. O milagre não, o Neuer entrega, mas no caso do Alisson ele vai te entregar uma eficiência maior no gol. Você conta que ele, dependendo de muitos lances, ele vai pegar. Ah, mas o chute do De Bruyne, pô, mano, a bola quase beijou a trave. Se ela pegasse um pouquinho mais já ia na trave. Pô, pelo amor de Deus, né? E a questão do Edson, ele tem um passo bom. Só que ultimamente, principalmente o jogo da Croácia, foi o da Croácia ou da França? Esqueci agora. Mas dos amistosos que ele jogou, França. Que da Croácia é aquela falhaça do bem, que eu até coloco no frango. Mas contra a Croácia, ele errava passes, sabe? Coisas que ele não errava, ele errou muito. Então, assim, pra mim, o Ederson, ele não é um absurdo ir, né? Tipo, oh meu Deus. Mas também eu não levaria no meu particular. No meu particular, eu não levaria. E o Everton, ele vem defendendo as últimas partidas bem, né? Mas eu não levaria de nenhum, não. Não levaria, sabe? Eu entendo, inclusive depois eu vou tocar nesse ponto no fim. Eu entendo que ele tem a bagagem, tem a experiência para passar e tal, mas campeão olímpico e tudo, mas cara, assim, no meu particular não iria para a Copa, tá? Mas não vou fazer tanto alarde, não vou brigar tanto, porque também, porra, é o terceiro goleiro. Sei lá, ele pode jogar contra o Haiti e só. É o único jogo que eu vejo que ele pode jogar. Fora isso, perdão.
Fora isso, nem sei lá, nem o Ederson eu colocaria nos outros jogos do Brasil. E os zagueiros, né? A gente tem o Brenner, Gabriel Magalhães, Léo Pereira e o Marquinhos. Cara, o Léo Pereira, pra mim, eu entendo a convocação. Não acho tão absurdo, mas no meu particular eu não levaria. Eu levaria o Murilo, mas o Murilo foi sacrificado, né? Coincidentemente, o cara que mais foi carregado foi o Bento naquele Brasil e Argentina, não foi sacrificado. Depois de um erro estrudente, que é aí que ele saiu, mas senão ele estaria convocado. E cara, assim, mas não é um absurdo, tá? Eu só não colocaria por questão de gosto mesmo, sabe? Eu, igual, eu acho que o Léo Pereira ele faz muito mais uma função de volante na zaga. Ele faz até bem, mas no meu particular eu não gosto tanto. Eu acho que zagueiro e centroavante tem que ser, tipo, o básico, igual o centroavante você espera drible curto e finalização. O zagueiro você espera drible curto, na minha opinião. Ele saber, igual, ele ganhou um passe, tá vindo cair, saber pelo menos fazer aquele drible curtezinho. E dar passe curto, sabe? Igual passe pro lado bom. Não igual o passe que o Andréas deu. E cara, assim, eu particularmente. É só questão de particularidade, não levaria, mas não é um absurdo não. E ele é para ser reserva, se eu não me engano, do Marquinhos. Que ambos usam o pé esquerdo. Então você não precisa improvisar, alguém com o pé ruim. E Brenner, eu gosto, ganha muito no questão física. Para mim, ele até seria titular, mas não vai ser, senão vai ser Magalhães e Marquinhos. E desses aqui, na ordem de melhores, para mim é Gabriel Magalhães, Brenner, Marquinhos e o Léo Pereira. Eu acho que o Marquinhos fica aquém muito também pela questão física. No PSG, eu não vejo ele tão assim mais do que foi até 22, eu acho que ele estava melhor. Aqui eu vejo ele mais eficiente, assim, mas em questão física eu achava ele melhor antes. Mas não vou tocar tanto, porque os zagueiros não tem um alarde, oh meu Deus, que absurdo. Só o Léo Pereira que eu não levaria por questão de gosto, mas não é um absurdo. E aí vem umas pancadas, né? Eu falo que a zaga tá tudo bem, vem essas. É, temos dois nomes aqui que, meu Deus, eu não levaria de jeito nenhum, que é Alexandre e Danilo. Eu entendo, mas eles vão voltar aqui depois, junto com o Lever. Eu entendo, bagagem de Copa, uma preferência do Ancelotti, não tem muitas opções. Só que, cara, Danilo veio para tocar pandeiro. Pandeiro, ele pode jogar em vários santos. Pandeiro, ele vai ser tambor, às vezes ele pode cantar. Um violão, um cavaquinho que ele pode tocar, sabe? Eu acho que o que a seleção está criando é algo que não vai ser tendência em lugar nenhum, que é você levar um cara que não vai jogar de jeito nenhum. Ele praticamente ocupa a vaga, sei lá, o Brasil tem 26, ele tem 25, porque a 26ª vaga é da comissão técnica. Fez com o Daniel Alves, fez com o Danilo muito mal, sabe? O jogo do Flamengo não reflete tanto a temporada dele, mas reflete um pouco. E o Alexandro morto, cara. Eu acho que entre Danilo e Alexandro, o Alexandro dá pra definir um pouco. Ele tá morrendo muito essa temporada com o Jardim, porque o Jardim não confia no Ayrton Lucas. Inclusive o time tá buscando outro lateral, foi atrás do Kaique. E acho que ele também tá indo atrás de um lateral tá bem na Argentina. Mas o Kaique é o nome mais forte que o Flamengo quer. Porque o Alexandre não tá aguentando. E não tem confiança no Ayrton Lucas. Então assim, pra deixar como reserva, até que o Alexandre dá pra passar um paninho assim, sabe? Eu não levaria ele nem fudendo. Mas o Danilo, cara, tava já confirmado, o que é um absurdo você pensar que, sei lá, na época do seu pai era Romário, Ronaldo, Kaká, você já sabia que estaria. Ronaldinho, Tafarel, mesmo que eu conteste muito Tafarel, mas Dida, Marcão. Aí você vê na época do seu avô o Garrincha, era até mesmo o próprio Zagallo, Pelé, o Zico, e hoje o primeiro nome confirmado é o Danilo, que não é titular do Flamengo, aí fica se é demérito ou não, e quando joga faz jogos ou ok, ou que ele é o destaque negativo, né? Tirando o da Libertadores, que é o... Tanto que ele, inclusive, o da Libertadores vale um ponto. É o único jogo que tanto flamenguista e quem não é tanto não vê tantos jogos do Flamengo sabe que o Danilo jogou bem.
Porque fora isso, cara, tem até a Sul-Americana, a Recopa Sul-Americana, que o Danilo foi péssimo e ajudou na derrota do time. Então, assim, dois nomes que eu não levaria nem fudendo, nem fudendo. Agora, Douglas Santos, Wesley e Ibanez, pra mim eles passam batidos. O Ibanez ele vem para fazer a função do Danilo, que seria de ser o Coringa, aquele cara que vai entrar em qualquer posição se alguém lesionar. Não, não acompanho, né? Porque, porra, ver jogo do Sauditão nem do Cristiano Ronaldo eu vou ver do. Acho que o dele. Não. Acho que o dele é do Al Rayyan. Eu sei que o time dele é verde. E o Mahrez jogou lá e o Firmino. Do Liverpool. Mas pelo que ele apresentou nos dois jogos da seleção, parece ser um Douglas Santos um pouco mais defensivo. Douglas Santos também, ok, passa batido. Não é um primor, mas também não chega a prejudicar. Eu vejo Douglas Santos, para quem não pega, né, inocente, eu acho que ele é parecido com o Kaique, sabe? No quesito de ser um lateral bem equilibrado, ele consegue no ataque fazer bem, na defesa também consegue ajudar bem. E você tem o Wesley que vai ser o nosso novo Roberto Carlos. Por quê? Ele saiu do Flamengo, né? Criticado e tudo, muita gente até achou que era fim de carreira com ele na Roma. Eu achei que ele não daria certo na Roma, muito porque futebol italiano ele ainda tem essa, que é o que eles não mudam, por isso que eles estão todo fudido lascado, de ainda se priorizar, se defender melhor. Só que a Roma, ela joga com alas e isso ajudou muito ele. Ele tanto joga ele joga pela ala esquerda e ele joga tanto pela esquerda e direita na ala. Ele ainda faz a ação de lateral direito e também ele pode atuar como ponta direita. Eu não sei se ele já chegou a atuar como ponta esquerda na Roma. Pouquíssimos jogos que eu vi, acho que eu vi só 2 jogos da Roma. Eu acho que foi o Roma Como, não lembro se ele chegou a jogar. E teve um Roma Juventus que eu vi por questões que tava meio sem nada pra fazer, né? E o Wesley, eu acho que eu vi que ele jogou os 2 jogos que tava lá, porque não ver. E assim, ele ofensivamente é muito bom. E você ter igual 2 laterais, 3, né? Mais defensivos também é bom, sabe? Que aí um cobre o outro e o Brasil joga praticamente 3 zagueiros, né? Mas vamos ver como vai ser, né? Mas acho que o Wesley é incontestável, tá? Não é um absurdo pra mim. Inclusive dos laterais, pra mim era o único com o nome realmente confirmado. Quando o Brasil trouxe o Ancelotti, imaginar que ele ia, além de Danilo e Alexandre. Mas para não enrolar muito nesses nomes, vamos para o meio. No meio de campo a gente tem o Bruno Guimarães, Casemiro, o Danilo do Botafogo, Fabinho e o Paquetá. Desses nomes aqui, eu talvez o único que eu não colocaria seria o Fabinho. O Fabinho ele tá no Al Ittihad. Se eu não me engano, o Al Ittihad é o que tem um e o escudo dentro amarelo da Arábia. E assim, eu não convocaria porque eu não estou vendo as partidas muito, sabe? Não é um absurdo, ele consegue fazer com menos refino técnico a mesma coisa que o Casemiro. Eu acho que ele estava melhor na época do Liverpool, né? Que foi quando eu acompanhei tudo. Então acho que não é tão absurdo, mas também não é, eu não levaria, tá? Eu teria nomes melhores, mas eu particularmente não o levaria. Tá, mas quem então você levaria? O vídeo eu já tô vendo que tá ficando meio longo. Depois que passar, igual, hoje tem jogo do Cruzeiro e Boca, se não me engano, Atlético joga às 7 horas. Depois que passa a semana maluca, no dia 20, no dia 30, não, o jogo, se não me engano, é dia 30. No dia 29, eu vou estar postando a minha lista, porque vai passar essas loucuras dos jogos que termina de ficar embolado. Aí vocês vão ver quem eu levaria, porque eu tenho que explicar melhor alguns nomes que eu levei. Mas o Fabinho não estaria, mas eu não acho um absurdo, tá? Ele encaixa muito para mim no caso do Léo Pereira, que é questão de gosto, tá? Diferente do Edson, que eu não levaria no momento, o Léo Pereira e Fabinho é questão de gosto, eu não levaria. Os dois, Paquetá e Danilo, para mim eles são os opostos que dariam certo. O Danilo ele vai te entregar intensidade, o Danilo ele vai te entregar muito pesada na área. Praticamente jogar com o Danilo seria você ter, igual, se você tem o Bruno Guimarães e o Casemiro de titular e o Cunha para ser o nosso meia central, você meio que teria o Danilo o Danilo
entrando no lugar de um, aí ficaria o Casemiro só, sabe? O Danilo, pra mim, ele consegue fazer muito bem essa função de meia central mesmo, um meia que joga tem em todo canto. O Paquetá, ele já entraria para uma função, eu acho, mais defensiva, sabe? Ele vem jogando muito de volante no Flamengo, vem dando certo. Então, eu acredito que ele poderia fazer a função de volante. O Danilo seria para entrar para incendiar o jogo e o Paquetá entraria mais para segurar o jogo, sabe? Então, não acho tão absurdo. Bruno Guimarães e Casemiro sem comentários, já estavam garantidos para mim. Inclusive, Casemiro deve sair depois da Copa do United para ir para a MLS, é um dos nomes fortes. Se vai jogar com o Messi ou não, eu não sei. O Bruno Guimarães, que é uma adenda, né? Porque eu não vou falar mais de futebol mineiro e tudo, não tem como falar desses caras, mas é esquisito demais o Newcastle ainda ser o time dele, sabe? Acho que ele tá lá desde 2020, depois que ele saiu do Lyon, e não saiu de lá mais. Não que o Newcastle seja horrível, mas é esquisito, porque o Newcastle seria aquele time. Vamos colocar ele tipo um Atlético Paranaense, aquele time que você é pedra no sapato, mas você não espera que ganhe título, sabe? E fico surpreso de nenhum clube grande tentar levar ele. O United mesmo, ele tá para vender, o Casemiro tá para sair e tudo. E um dos nomes fortes é o Danilo. Nessa informação de que o Danilo, o Palmeiras está interessado e está planejando uma oferta e tudo. E o United ainda estaria analisando, esperando a Copa para poder enviar uma oferta, o que ajudaria demais o Botafogo. Mas é interessante que o Bruno Guimarães parece que, sei lá, assinou contrato vitalício com o Newcastle, porque você não vê especulação dele para sair, você não vê nenhum time interessado nele, nem interesse, sabe? Igual o Danilo já tem um interesse, mesmo sem oferta. O Bruno Guimarães você nunca tem informação disso. Mas vamos para a principal parte, que é o ataque da seleção. O ataque você tem Endrick, Igor, Thiago, Luiz Henrique, Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e o Vini Júnior. Eu vou priorizar dois aqui, que é Vini Júnior e Rafinha. Rafinha não, Martinelli. O Martinelli, na minha opinião, ele só foi para a Copa por conta do Vini. Porque desses dois, só eles jogam pela esquerda. O restante tudo é pela direita. E no caso, o Igor Thiago ele é centroavante mesmo. E assim, o Martinelli veio para ser o reserva do Vinícius Júnior. E assim, eu não levaria o Martinelli, até porque o meu estilo de jogo não é igual ao do Ancelotti, tá? Então, o Martinelli não ia fazer tanto sentido, pelo jeito que eu jogo e tudo. Mas para ter ele como reserva, mas não é tão absurdo para mim. Pelo que ele apresentou na seleção, não foi horrível, mas pelo que ele vem no Arsenal, sendo reserva do Trossard, quase não entrando nas partidas, sabe? Sendo quase o 13º jogador. Eu não levaria, tá? Ele é menos intenso para mim. Tipo, o Martinelli, ele é meio que um Douglas Santos do ataque, sabe? Ele não é um primor técnico e tudo, mas também não é aquele cara bagre, sabe? Você não para pra ver o Martinelli jogar. Pelo menos não esse, né? O do Flu, não sei. O Vini teria que ir, na minha opinião. No meu jogo, ele seria reserva, porque o jeito que eu jogaria seria num 4-2-2-2 e no segundo tempo viraria um 4-3-2-1. Então, quando fosse virar o 4-3-2-1, o Vini entraria no segundo tempo para virar o 4-3-2-1. Por isso que eu levaria só um ponto esquerdo. Porque eu teria mais meias no campo, sabe? E dois centroavantes. Como o Ancelotti não deve jogar assim, até porque os únicos que poderiam ser realmente centroavante é Henrique e o Thiago, que só tem os dois, talvez o Cunha, se não me engano, ele também pode fazer a função, mas ele não vai fazer essa função, na minha opinião. O Vinícius tá tudo bem, eu só espero que o Ancelotti não. Que ele já vai. Porque tem um outro cara aqui que a seleção. Todo mundo quer que faça o Ancelotti jogar a seleção por conta dele, então acho que o Vini não vai ter esse protagonismo. O que particularmente é muito feio pro Vini, o que quer dizer que o Vini, mesmo sendo grande fora da seleção, com certeza deve superar o Neymar em questão de grandeza por clube, mas por seleção, cara, eu não sei dizer nem se ele ultrapassa o Oscar, tá? Acho que a gente vai ter uma memória às vezes mais forte de Oscar, do Coutinho, do que do Vini, tá?
o que é triste. Talvez a próxima geração lembre mais do Vini por se ele ganhar a Copa e tudo, mas se não, a gente vai falar mais de Coutinho, Oscar, do que do Vinícius Júnior. O que pode influenciar muito o fim de carreira dele. Na lembrança, é claro. Porque por números é bom. Aí vamos falar de Cunha e Rafinha. Que, cara, muita gente eu vejo criticando o Rafinha, falando que ele não deveria ir, que é bagulho e tudo. A minha preocupação com o Rafinha é só questão de que ele tá voltando de lesão. No El Clássico ele foi bem morno, que eu vi muita gente falando que eu não pude ver porque ele estava tendo jogo do Atlético no dia. E como meu conteúdo é de time mineiro, né, foda-se a classe. Mas eu acho que ele vai fazer a função do Cunha de jogar mais no meio, tá? Ambas as convocações justas para mim, levaria os dois para fazer essa função de meio. E tivemos as surpresas, que é o Luiz Henrique e o Ryan nas pontas, que eu levaria os dois. Eu acho que ambos são muito parecidos, de caras meio malucos, só que o Ryan eu vejo mais refinios técnicos do que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique eu vejo muita explosão e o Ryan ele tem a explosão sim, só que ele tem uma explosão mais controlada porque ele tem uma técnica melhor. Desde que ele ficou no Bournemouth, o time, acho que ele estava em 10º, ele está brigando para ir para a Champions League. Não, ele está em quinto ou em sexto. Ele está em sexto lugar, só que o Liverpool, ele está acho que a 3 ou 4 pontos do Liverpool, faltando 2 rodadas da Premier League. Então assim, o time já está garantido, ele levou o time que moga com salsicha, tá com uma competição internacional, e assim, pode ir para a Champions, sabe? Na sua primeira temporada que ele chega em 6 meses e levar o Bournemouth para a Champions, que seria um absurdo, tá? E coroaria a temporada dele. Então ele fez 6 meses muito bom para ir. E eu concordo com ele ir. E o Luiz Henrique pelo que apresentou na seleção. No Zenit a gente não tem noção. Mas eu acho que a gente pode ter uma noção maior dele pós-Copa, já que o Flamengo quer trazer ele. Endrick e Igor Thiago, dois nomes que eu levaria também. O Endrick tem a versatilidade que ele tá fazendo no Leão, que vai jogar na ponta direita. E cara, o Endrick tem um brilho. A gente já viu ele jogar aqui, conhece ele demais, sabe? Então, assim, o Endrick ficar de fora da Copa ia ser um absurdo. Ia ser muito o que o Dunga fez em 2010. Ah, ele é um cara para futuro e tal. Cara, o futuro é hoje, o futuro é agora. Se você não levar um cara desse que quer jogar, que quer marcar e tudo, fudeu. Você é o anti-inimigo da seleção, sabe? Você é o anticristo da seleção, melhor dizendo. Então, assim, Ancelotti levou o Endrick, foi bom pra mim. O Endrick, ele teve inconstância sim no Lyon, só que né, se nem o PSG, que é o maior da França, não liga pro campeonato francês, porque o Endrick tem que ligar. Igor Thiago não tinha como ficar de fora. Ele é o vice-artilheiro da maior competição do mundo hoje, atrás somente do Haaland. Ou seja, ele é o artilheiro, não tem como competir com o Haaland. Que a gente achou que ia competir, tá lá sumido, que é o Gyökeres. E temos que falar dele, Neymar. Aqui eu vou trazer os motivos pelo qual o Neymar foi levado. E quando eu falar da minha seleção, eu vou falar mais criticando ele. Aqui eu vou tentar elogiar ele. Cara, o Neymar, ele ir, eu não levaria. Mas ele ir não é um absurdo também não. Ele tem, não é questão de ser uma artilheiro de nem tudo. E eu nem vou ver até um cara falando que era porque o Neymar foi, porque ele representa o que é o homem de direito, tudo igual eu falei, politicagem. Muito, nossa, muito foda-se, cara. Foda-se. O Neymar, ele tem motivos, se você apresenta motivos futebolísticos para ele não ir, são justos. Se você apresenta motivo futebolístico para ele, também é justo. Mas, cara, política não entra. Quem é o técnico é um cara italiano. Pô, o cara, sei lá, mal deve conhecer o Lula. Quem dirá Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Zema, é o Ratinho, sei lá, o Luan Santana, o Michel Teló, que acho que chegou a pedir para competir. Então, assim, não foda-se política. Mas o Neymar e o que eu vou falar muito do Neymar Zete, talvez não goste tanto, eu não acho que ele possa entregar tanto quanto entregou. E isso pode ser usado de muleta. Eu acho que o Neymar aí é uma ótima muleta. Por quê? Porque se o Brasil jogar bem e tiver o Neymar, o Brasil do Neymar jogou bem. Se o Brasil joga mal, o Brasil do Neymar jogou mal. Jogou por conta disso que o Neymar não fez aquilo, o Neymar aquilo outro. Então, o Neymar ele vai blindar demais essa seleção. Tirando o frango de goleiro,
igual erros que o Fabrício Bruno cometeu igual no jogo contra o Japão, sempre o Neymar vai passar tudo pelo Neymar, sabe? Então, sei lá, Brasil e Marrocos 1-1, foi porque o Neymar não jogou bem, foi porque o Neymar não deu um passe. Então, assim, o Neymar é muito usado para muleta, para blindar os outros jogadores. Temos que ver se isso é bom ou não, porque isso pode fazer outros jogadores brilharem, porque você vai ter um cara que vai tomar pancada e você não. E isso pode te ajudar a jogar mais leve, como é o caso do Vini. Ou se isso pode pesar no vestiário, né? De os caras meio que tentar jogar pro Neymar, o Neymar não tá jogando bem, e eles ficam meio, será que eu vou decidir ou não? No lugar dele? Então eu acho que isso pode sim virar um pequeno problema, mas não acho a convocação dele tão absurda, mas no meu particular eu não levaria. Eu tenho mais pontos negativos que eu vou explicar no vídeo que eu vou fazer da minha seleção. Acho que como ele foi convocado, não tem que reclamar tanto, mas pequenas críticas assim. Mas vamos ver se vai acontecer aquilo, né, que muitos fãs falou, que o Neymar só joga horrível no Santos porque o Santos é horrível. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. E, cara, o meu medo do Neymar é. A gente sempre fala que ele joga mal no Santos porque o Santos é horrível. O que não é uma mentira, mas será que o Neymar ele ainda tá no nível de todo mundo aqui? Você com certeza vai falar que sim, mas eu tô perguntando sério mesmo, porque boa parte dos jogos que o Neymar ele tem pela seleção são jogos. Os jogos de destaque dele são jogos contra clubes bem pequenos. Comparando, sei lá, isso com o Haiti, que foi Juventude, que foi Remo, o Vasco do Diniz. Então, assim, ele teve até um jogo bom contra o Atlético, mas não marcou gol nem nada. Então, assim, cara, tem que avaliar muito isso. Se é realmente o Santos que é muito ruim, porque eu não discordo, porque o time do Santos realmente é um time muito feio, ou se o Neymar também caiu um pouco de nível, o que não é um argumento inválido. Dos nomes que ficaram fora, para mim foram justos. João Pedro vinha mal na seleção e mal no Chelsea. Andrei Santos, para mim, nunca se provou e no Chelsea ele é o 13º jogador. O Bento, meu Deus, o que o Tafarel parece que fez de campanha pro Bento ir, não está escrito. E fora esses nomes, teve o Thiago Silva, mas eu já colocava ele como carta fora do baralho, porque né, não vinha sendo convocado. E se ele fosse, ia entrar no ponto que eu quero entrar agora. Ele falou, vou levar o Danilo, porque o Danilo tem um capitão, essas paradas e tudo, cara, 4. Só que aí você tem o Everton, que está indo por experiência. Você tem igual Alexandro, indo por experiência. Fabinho também indo por experiência. Eu vou pôr o Casemiro, mas o Casemiro é bom. Mas Casemiro indo por experiência. Neymar indo por experiência. Você tem 5 nomes. Com o Danilo você tem 6 nomes indo por experiência. Cara, era mais fácil eu vou levar o Danilo porque ele é meu amigo. Do que falar que é por experiência. Sabe, isso pra mim é algo. O Danilo, ele cobre a cota Tyson, Daniel Alves. Eu acho que é Gustavo na Copa de 2014, um que jogou junto com o Filipão no Palmeiras, rebaixado. Sabe, a gente sempre tem algum nome esquisito, sempre tem. Mas acho que no geral é isso. Sem visão de torcedor que vai chegar na final ganhar em tudo, pelo misticismo, eu acho que o Brasil não passa das oitavas. Eu acho que se passar das oitavas é uma surpresa, porque nas oitavas já pega uma pedreira. Se eu não me engano, deve ser a Alemanha ou Noruega, dependendo. Então, assim, eu acredito que o Brasil talvez não deve passar. Se pegar a Noruega, mesmo com aquele negócio de nunca ter ganhado a Noruega, se não me engano, em 4 jogos, mas eu ainda acho mais fácil porque você só tem Sorloth, Odegaard e o Haaland na Noruega. Na Alemanha tem uns nomes mais cabulosos. Mas esperar as partidas acontecer e tudo. Vou estar me preparando para fazer umas coisas legais na Copa. Mas no geral é isso, para o vídeo não se estender. Mas que se estendeu, né? O próximo que a gente vai se ver sobre seleção é quando eu trazer a minha seleção. E meio que trazer quem vai ser campeão. Mas no mais é isso. Se você quiser acompanhar o canal para ver Cruzeiro, Atlético, América e Atlético, é só me seguir. No mais é isso e até a minha convocação.